Bom, vamos entender melhor essas decisões com o jurista, comentarista da CBN, Walter Mairovich. Estávamos com saudade, doutor Mairovich. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Eu de cara vou te fazer uma pergunta, doutor Walter, que é a seguinte. O que foi decretado hoje foi o trânsito em julgado da ação por tentativa de golpe de Estado que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvendo 3 réus. O ex-ministro Anderson Torres, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, para esses 3 réus não há mais possibilidade de recurso, pelo que entendemos até aqui da decisão. E os demais? Porque eram muitos outros réus, certo? Na verdade, o que fez o ministro relator foi reconhecer que o prazo para embargos de declaração se encerrou. E, com isso, ele entendeu, pelo não cabimento de outros recursos, que não haveriam outros recursos pertinentes e cabíveis, e, por isso, ele Doutor Walter, tivemos uma interrupção e o senhor falava sobre os embargos de declaração e aí terminou o prazo para isso. A partir daí nós tivemos um problema. Podemos retomar daí? Sim. Então, para esses 3 réus condenados, não há, na visão do ministro Moraes, nenhum outro recurso que possa ser oferecido. E quando isso ocorre, processualmente, se dá o fenômeno chamado trânsito em julgado. Trânsito em julgado, no popular, não cabe mais nenhum recurso. Então, as portas se fecham. E, a partir daí, se inicia uma outra coisa, chamada processo de execução de penas. Ou seja, quais são as penas? 23 anos e 7 meses e mais as multas. Então, as portas foram fechadas, as cortinas cerradas com relação a essa primeira parte, que leva o nome técnico de processo de conhecimento. Agora o ponto e a dúvida. Essa declaração do Moraes, e tudo isso era esperado no mundo jurídico, porque quando os advogados anunciaram hoje cedo, que não iriam apresentar embargos de declaração, eles sabiam muito bem que não tinha mais nenhuma omissão, nenhum erro material ou nenhuma obscuridade a sanar. E que o Moraes, com base nesse processo, evidentemente declararia que os embargos eram protelatórios. Então, o que interessa ao Bolsonaro? Ou interessava que isso não transitasse em julgado. Ou seja, ele não apresentaria os embargos de declaração, mas, atenção, a porta ficaria aberta para apresentação de embargos infringentes, um outro recurso, porque o prazo ainda está correndo de 15 dias. Mas o Moraes, vou usar uma expressão para que seja melhor entendido, numa paulada, num chute rasteiro e indefensável para qualquer goleiro, disse o quê? Que não, acabou. E por que ele disse isso? Olhando os embargos infringentes. Embargo infringente é aquele embargo que caberia, em tese, com base naquele voto canhestro, bizarro do Fux. Tá? Então, teria uma divergência. Essa divergência é infringência no linguajar jurídico. Então, o que o Moraes fez? Olhou adiante, pegou a jurisprudência do Supremo, que diz o seguinte: para embargos infringentes são necessários 2 votos. Ora, só tem o do Fux. Portanto, caberiam embargos de declaração. A defesa renunciou. Caberiam embargos infringentes numa visão do direito, mas o Moraes disse não, a jurisprudência exige 2 votos, só temos mais um. Qual é a consequência disso?
transitou em julgado, como se diz em latim, tolitur quaestio, acabou, jogo encerrado, apito final. Doutor Walter, como é? O senhor falou que agora Deu para entender? Deu perfeitamente. Antes de passar para a prisão dos generais hoje, já que o senhor disse que depois disso vem o processo de execução da pena, como é que isso vai se dar na prática? É a partir de uma nova manifestação, de uma nova decisão do relator do processo? Não, isso é imediato. Perfeito. Então, fim do processo de conhecimento, começa a execução. A execução é a execução do julgado. Daí se chama processo de execução. Execução do quê? Do julgado. Qual foi o julgado? Condenação a 27 anos e 3 meses, mais multas e mais penas acessórias. Isso significa inelegibilidade, isso significa, vamos pensar no Ramagem, no Torres, perda de função pública, eles são delegados de polícia. Após o trânsito em julgado para esses 3 réus, se dá o processo de execução da pena que esses réus foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária nenhuma manifestação do relator. Como o senhor dizia, né, doutor Walter, o processo de execução da pena se dá imediatamente após a declaração do transitado em julgado para aqueles 3 réus. Sim, é uma consequência disso. Então, se tem um título, que é a decisão, e que se vai executar a pena principal e as acessórias. Veja que na decisão da primeira turma ficou colocado que após o trânsito em julgado seria oficiada a Câmara, tendo em vista a cassação do mandato do deputado federal Ramagem. Ficou colocado também a inelegibilidade, ficou colocado que se oficiasse, e isso é importante, que se oficiasse o Tribunal Militar, a Justiça Castrense, a fim de caçar as patentes dos condenados, generais, o capitão Bolsonaro, por indignidade, isso é uma consequência. Tá? Então, vamos ter aí o início do processo de execução. Vai caber recurso pela defesa? Cabe embargos com relação a essa decisão do Moraes de declarar o trânsito em julgado. Cabe agravo, na realidade, eu falei, agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento, evidentemente, não será provido. Por quê? Porque aí está a lógica colocada. Ou seja, cabe outro recurso? Não cabe. Um foi renunciado e o outro, pela jurisprudência do Supremo, não cabe. Agora, cabe esperneio? Sim, evidentemente, cabe esperneio. E o esperneio virá com, vamos dizer, maquiado no direito internacional. Se vai pôr a seguinte maquiagem: olha, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Declaração de Direitos Humanos, que vale para toda a América Latina, e que o Congresso Nacional aprovou, Pacto de São José da Costa Rica, Declaração de Direitos Humanos da Costa Rica, que é a declaração da ONU. O que diz esse pacto? Esse pacto diz o seguinte, atenção, todos têm direito, todos os condenados têm direito a 2 graus de jurisdição. O esperneio, o Bolsonaro, teve 1 grau só. Mas a peculiaridade, na justiça brasileira, ele teve 1 grau porque ele teve foro privilegiado. Perfeito. Tá? Tudo, acho que no direito é tudo muito complicado para a gente, portanto, por favor, vão me parando aí para por isso que a gente traz o senhor aqui, sabe, no Estúdio CBN, para nos ajudar e ajudar os nossos ouvintes a entender o juridiquês. Estamos de volta com Walter Fanganiello Mairovich, comentarista da CBN, jurista. Professor, uma última questão com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso preventivamente. O que pode acontecer agora para que haja alguma mudança de local de onde ele está preso? Fernando, isso que eu vou falar é importante. Nós estávamos, até a declaração do trânsito em julgado pelo ministro Moraes, nós estávamos no campo do provisório. Então, nós tínhamos prisões
de natureza cautelar, acautelatórias provisórias. Agora nós passamos para um outro campo, o campo do definitivo, aonde ocorrerá o cumprimento, a expiação das penas. O Bolsonaro estava com uma cautelar, atenção, isso é importante, isso as pessoas confundem. Ele estava com uma cautelar de prisão. Professor. Era Sim, isso, né, doutor Walter? Era isso. Então, ele estava com uma cautelar, quer dizer, uma medida provisória de prisão domiciliar. Em razão do que fez, e não vou repetir aqui o que aconteceu, né? Evidentemente, essa tentativa de fuga pela violação da tornozeleira, o que fez? Essa cautelar, essa medida provisória, foi substituída por uma outra medida provisória, ou seja, a prisão, a custódia que está sendo na Polícia Federal. Tá? Bom, transitou em julgado. Isso vai se tornar definitivo. Definitivo. Então, o que está definido agora no processo execução? É a prisão, é a privação de liberdade em repartição da Polícia Federal. Isso pode ser mudado? No momento, não. E até o Moraes agiu bem. Por quê? Porque tem outras questões que vão representar incidentes, acontecimentos incidentais no processo de execução. Ou seja, vai ter pedido de medida humanitária, dele voltar para a prisão domiciliar. Tudo isso será resolvido em incidente. E aí, nesse incidente do processo de execução, por evidente, porque juiz não tem esfera de cristal, por evidente, vai ser determinado o quê? Uma perícia avaliatória no Bolsonaro, para saber se é jogo de cena, um homem forte que de repente se transforma num frágil capitão de paraquedista, vira a cadeira de roda, uma coisa assim, a necessidade de se verificar o real estado dele, se ele fará jus a medidas humanitárias. E aí que se vai julgar, olha, no devido tempo, no devido processo. Por enquanto, o que era provisório se tornou definitivo. Ou seja, ele vai continuar na prisão, na Polícia Federal, aquilo que é o equivalente ao chamado Sala de Estado Maior, que é uma repartição militar que tem esse nome. Muito bem. Dr. Walter Mairovich, jurista, nosso comentarista aqui na CBN, falando sobre as mais recentes decisões de trânsito em julgado, ou seja, fim da possibilidade de recursos para Anderson Torres, Alexandre Ramagem e Jair Bolsonaro, os três réus na trama golpista, e também a prisão dos militares e ex-ministros de Bolsonaro, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Obrigada, doutor Mairovich, por estar conosco hoje aqui nos ajudando a entender o Brasil. Até a próxima. Até a próxima. Até logo. Tchau, Fernando. Obrigado.